A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. Em Chamas. Livro 2. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 23. Um relógio. Quase consigo ver os ponteiros batendo no mostrador de 12 seções da arena. Cada hora inaugura um novo horror. Uma nova arma imaginada por um idealizador dos jogos e encerra a anterior. Raios, chuva de sangue, névoa, macacos. Essas foram as primeiras 4 horas no relógio. E às 10, a onda. Não sei o que acontece nas outras 7, mas sei que o Iris está certa. No momento, a chuva de sangue está caindo e estamos na praia abaixo do segmento dos macacos, próximos demais da névoa para o meu gosto. Será que os vários ataques ocorrem apenas no limite da selva? Não necessariamente. Com a chuva não foi assim. Se aquela névoa vazar da selva ou se os macacos voltarem... Acordem! Ordeno, sacudindo Pita, Finnick e Joanna. Acordem! A gente precisa ir embora daqui. Há tempo suficiente, entretanto, para explicar a teoria do relógio para eles, para explicar o tic-tac de Iris e como os movimentos dos ponteiros invisíveis desencadeiam uma força mortífera em cada sessão. Acho que convenci todos que estão conscientes, com exceção de Joanna, que tem uma propensão natural a se opor a qualquer coisa que sugiro. Mas até ela concorda que é melhor estar segura do que se arrepender depois. Enquanto os outros recolhem os poucos itens que carregamos e vestem novamente o macacão em BT, eu acordo Iris. Ela desperta em pânico. Tic-tac! É isso aí, tic-tac. A arena é um relógio. É um relógio, Iris. Você tem razão. Digo. Você tem razão. Alívio se estampa no rosto dela. Imagino que seja porque alguém finalmente compreendeu o que ela deve saber desde o primeiro badalar dos sinos. 00:00. Começa à 00:00. Confirmo. Uma lembrança luta para aflorar em meu cérebro. Vejo um relógio. Um relógio de bolso na palma da mão de Plutarch Heavensbee. Começa à 00:00, disse Plutarch. E então meu tordo se iluminou brevemente e desapareceu. Olhando em retrospecto, é como se ele tivesse me dado uma pista a respeito da arena. Mas por que ele teria feito isso? Naquele momento eu era um tributo desses jogos tanto quanto ele. Talvez ele tenha pensado que a informação me ajudasse se eu me tornasse mentora, ou talvez esse tivesse sido o plano desde sempre. Iris balança a cabeça indicando a chuva de sangue. 01:30, diz ela. Exatamente, 01:30. E às 2, uma terrível névoa venenosa vai começar ali. Digo, apontando para a selva ao nosso lado. Então vamos ter que seguir agora para um lugar seguro. Ela sorri e se levanta obedientemente. Está com sede? Estendo para ela a tigela de grama e ela bebe 1/4 do conteúdo. Tendo superado a inabilidade para se comunicar, ela volta a funcionar normalmente. Verifico as minhas armas. Amarro a cavilha e o tubo de medicamento nos paraquedas e prendo tudo no meu cinto usando algumas trepadeiras. BT ainda parece estar em outro planeta, mas quando Pita tenta levantá-lo, ele se opõe. Ele murmura alguma coisa. Ela está bem aqui, diz Pita a ele. Iris está bem. Ela também vai com a gente. Mas ainda assim, BT reluta. O fio. Ele volta a murmurar. Ah, já sei o que quer, diz Joanna impacientemente. Ela atravessa a praia e pega o cilindro que tiramos do cinto dele para dar banho. O objeto está revestido por uma camada de sangue coagulado. Essa coisa não tem valor nenhum, é uma espécie de fio ou sei lá o quê. Foi assim que ele recebeu a facada. Correndo até o alto da cornucópia para pegar esse negócio. Não sei que tipo de arma é isso.
Imagino que dê para puxar uma parte e usar como um garrote, ou alguma coisa assim. Mas na boa, vocês conseguem imaginar BT ou Iris estrangulando alguém até a morte? Ele venceu os jogos com um fio desses, montando aquela armadilha elétrica, diz Pita. É a melhor arma que ele poderia obter. Há algo de estranho no fato de Joanna não ter percebido isso por conta própria. Alguma coisa que não soa verdadeira. Alguma coisa suspeita. Não achei que seria tão difícil você sacar isso, digo, já que foi você mesma quem botou nele o apelido de Faísca. Os olhos de Joanna estreitam-se perigosamente para mim. É isso aí. Foi mancada minha, não foi? Diz. Acho que devo ter me distraído demais, mantendo seus amiguinhos vivos, enquanto você estava... Fazendo o quê mesmo? Matando Mags? Meus dedos apertam o cabo da faca presa em meu cinto. Vá em frente, experimenta. Não estou nem aí se você está prenha. Vou cortar o seu pescoço de um jeito ou de outro, diz Joanna. Sei que não tenho como matá-la nesse momento, mas é apenas uma questão de tempo, Joanna e eu, até que uma acabe com a outra. De repente é melhor todos olharmos bem onde estamos pisando, diz Finnick, lançando um olhar dardejante na minha direção. Ele pega o fio e o coloca no peito de BT. Aí está o seu fio, Faísca. Preste bem atenção em onde você vai plugá-lo, certo? Pita carrega BT agora tranquilizado. Para onde a gente vai? Gostaria de ir para a cornucópia para observar, só para ter certeza de que estamos certos em relação ao relógio, diz Finnick. O plano parece tão bom quanto qualquer outro. Além do mais, não me importaria de ter mais uma chance de botar as mãos nas armas. E agora somos 6. Mesmo sem considerar BT e o Iris, contamos com 4 bons combatentes. É bem diferente da situação em que me encontrava à mesma altura no ano passado, quando era obrigada a fazer tudo por conta própria. Sim, é maravilhoso ter aliados, contanto que você consiga ignorar o pensamento de que terá de matá-los em algum momento. BT e o Iris provavelmente encontrarão alguma maneira de morrer por conta própria. Se tivermos de fugir de alguma coisa, até onde eles conseguirão chegar? Joanna, francamente, eu mataria com facilidade se fosse para proteger Pita. Ou talvez simplesmente para calar a boca dela. O que realmente preciso é que alguém acabe com Finnick por mim, já que receio não ter condições de fazer isso pessoalmente. Não depois de tudo o que ele fez por Pita. Penso em dar um jeito de garantir que ele se encontre com os carreiristas. É muita frieza da minha parte, eu sei. Mas quais são as minhas opções? Agora que sabemos a respeito do relógio, ele provavelmente não vai morrer na selva, de modo que alguém terá de matá-lo em combate. Como esses são pensamentos odiosos, minha mente tenta freneticamente mudar de assunto, mas a única coisa que me distrai de minha atual situação é fantasiar maneiras de matar o presidente Snow. Sonhos não muito adequados a uma adolescente de 17 anos, imagino, mas bastante prazerosos. Percorremos a faixa de areia mais próxima, nos aproximando com cuidado da cornucópia, caso algum carreirista esteja escondido lá. Duvido que haja algum, porque estamos na praia há horas e não há o menor sinal de vida no local. A área está abandonada, como esperávamos. Restam apenas o grande chifre dourado e a pilha de armas. Quando Pita deita BT no pedacinho de sombra proporcionado pela cornucópia, ele chama o Iris. Ela se agacha ao lado dele e ele coloca o carretel nas mãos dela. Limpa isso aqui, por favor, ele pede. O Iris balança a cabeça em concordância e dá uma corridinha até a margem da água, onde molha o carretel. Ela começa a cantar bem baixinho uma canção engraçada sobre um camundongo correndo para cima de um relógio. Deve ser para crianças, mas parece deixá-la feliz. Ah, não, essa musiquinha de novo não, diz Joanna, girando os olhos. Ela cantou isso aí horas e horas antes de começar com o tic-tac. De repente, o Iris se levanta, endireita a postura e aponta para a selva. 2, diz ela. Sigo o dedo dela até o local onde a parede de névoa está começando a se projetar em direção à praia. É isso mesmo, olhem lá, o Iris tem razão. São 2 horas e a névoa começou. Como um relógio de ponteiros, diz Pita. Você foi muito esperta sacando isso, Iris. O Iris sorri e volta a cantar, e a molhar o carretel. Ah, ela é mais do que esperta, diz BT. Ela é intuitiva.
Nós todos nos viramos para olhar para Betty, que parece estar voltando à vida. Ela consegue sentir as coisas antes de qualquer outra pessoa, como um canário em alguma mina de carvão no seu distrito. Como assim? Pergunta Finnick, olhando para mim. É um passarinho que nós levamos para as minas para nos avisar se o ar está ruim. E ele faz o quê? Morre? Pergunta Joanna. Primeiro ele para de cantar. É aí que você tem que cair fora. Mas se o ar estiver ruim demais, ele morre sim. E você também. Não estou a fim de falar sobre passarinhos que morrem. Eles me trazem lembranças da morte de meu pai, da morte de Rue, da morte de Maisley Donner e de minha mãe herdando o passarinho dela. Ah, que maravilha! E agora estou pensando em Gale bem nas profundezas daquela mina horrível com a ameaça do presidente Snow pairando sobre a sua cabeça. Como é fácil fazer parecer que ocorreu um acidente lá embaixo. Um canário silencioso, uma fagulha e nada mais. Volto a pensar em matar o presidente. Apesar de sua irritação com Iris, Joanna está contente como eu jamais a vi nessa arena. Enquanto aumento meu estoque de flechas, ela cisca aqui e ali até encontrar um par de machados de aparência letal. Parece uma escolha esquisita até que a vejo arremessar um deles com tanta força que o objeto fica grudado na superfície dourada da cornucópia. É claro! Joanna Mason, Distrito 7. Lenhadores. Aposto que ela arremessa machados desde que engatinhava. É como Finnick e seu tridente, ou Betty e seu fio, Rue e seu conhecimento sobre plantas. Percebo que isso é mais uma desvantagem que os tributos do Distrito 12 vêm sendo obrigados a encarar ao longo de todos esses anos. Só entramos nas minas após completar 18 anos. Parece que a maioria dos outros tributos aprende algo sobre as atividades de seus distritos bem cedo. Há coisas que se faz em uma mina que poderiam ser bastante úteis nos jogos. Usar uma picareta. Lidar com explosivos. É uma vantagem que você acaba tendo, como ocorreu com o fato de eu saber caçar. Mas nós aprendemos essas coisas tarde demais. Enquanto remexíamos as armas, Pita permanecia agachado no chão, desenhando alguma coisa com a ponta de sua faca numa folha grande e lisa que ele tinha trazido da selva. Olho por cima do seu ombro e vejo que ele está criando um mapa da arena. No centro está a cornucópia, em seu círculo de areia com as 12 faixas irradiando para o exterior. Parece uma torta cortada em 12 fatias iguais. Há um outro círculo representando a linha de água e um ligeiramente maior indicando o limite da selva. Olha só como a cornucópia está posicionada, diz ele para mim. Examino a cornucópia e vejo o que ele quer dizer. A cauda aponta para a hora 12. Respondo. Certo, então aqui é o topo do nosso relógio, explica ele, e rapidamente rabisca os números de 1 a 12 ao redor do mostrador do relógio. De 12 a 1 é a zona dos raios. Ele escreve raio com uma letrinha miúda na fatia correspondente e então vai no sentido horário acrescentando sangue, névoa e macacos nas sessões seguintes. E de 10 a 11 é a onda. Digo, ele a adiciona. Finnick e Joanna juntam-se a nós nesse momento, carregando montes de tridentes, machados e facas. Vocês repararam alguma coisa diferente nas outras sessões? Pergunto a Joanna e a Betty, já que talvez eles possam ter visto algo que nós não vimos. Mas tudo o que eles viram foi sangue em abundância. Acho que podia haver qualquer coisa por lá. Eu vou marcar os lugares onde a gente sabe que a arma dos idealizadores dos jogos nos segue pela selva. Assim a gente vai poder ficar afastado deles, diz Pita, desenhando linhas diagonais na névoa e praias com ondas. Em seguida, ele se senta. Bom, de qualquer modo, é muito mais do que a gente sabia hoje de manhã. Balançamos nossas cabeças em concordância e é nesse instante que eu reparo. O silêncio. Nosso canário parou de cantar. Não espero. Engato uma flecha no arco enquanto me viro e avisto Gloss com o corpo pingando e o Iris deslizando em direção ao chão, o pescoço cortado num sorriso de um vermelho vívido. A ponta da minha flecha desaparece na têmpora direita dele e, no tempo que eu levo para colocar outra flecha no arco, Joanna enterrou a lâmina de um de seus machados no peito de Cashmere. Finnick rechaça uma lança que Brutus lança em Pita e leva uma facada de Enobaria na coxa.
Se não houvesse uma cornucópia atrás da qual pudessem se agachar, eles estariam mortos, ambos os tributos do Distrito 2. Avanço em perseguição a eles. Bum, bum, bum. O canhão confirma que não há jeito de ajudar Iris e nenhuma necessidade de concluir o serviço em Gloss ou em Kashmir. Meus aliados e eu estamos contornando o chifre, no encalço de Brutus e Enobaria, que correm a toda a velocidade por uma faixa de areia em direção à selva. Subitamente, o chão treme abaixo de meus pés e sou jogada para o lado na areia. O círculo de terra que sustenta a cornucópia começa a girar com rapidez, com muita rapidez mesmo, e vejo a selva virando um borrão. Sinto a força centrífuga puxando-me para a água e enterro as mãos e os pés na areia, tentando negociar meu equilíbrio no solo instável. Entre a areia voando por todos os lados e a tonteira, sou obrigada a manter os olhos bem fechados. Não há literalmente nada que possa fazer a não ser me manter onde estou até que, sem qualquer desaceleração gradual, paramos bruscamente. Tossindo e enjoada, vou aos poucos me recuperando até encontrar meus companheiros na mesma condição. Finnick, Joanna e Pita se seguraram. Os 3 cadáveres foram lançados em direção à água salgada. A coisa toda, desde o momento em que sentia a falta da canção de Iris até agora, não pode ter levado mais do que 1 ou 2 minutos. Ficamos lá sentados, arfando e tirando a areia de nossas bocas. Onde está a faísca? Diz Joanna. Estamos de pé. Uma volta trôpega ao redor da cornucópia confirma que ele não está mais aqui. Finnick o avista a mais ou menos 20 metros na água, o corpo quase afundando, e nada para içá-lo. É então que me lembro do fio e de como o objeto era importante para ele. Olho freneticamente ao redor. Onde está? Onde está? E então eu o vejo, ainda grudado nas mãos de Iris na água. Meu estômago se contrai só de pensar no que terei de fazer em seguida. Preciso de cobertura, digo para os outros. Solto as armas e corro pela faixa de terra. Sem diminuir a velocidade, mergulho na água e vou em busca do corpo dela. Com o canto do olho, vejo o aerodeslizador aparecendo acima de nossas cabeças, a garra começando a descer para levá-la, mas não paro. Continuo nadando com toda a força que consigo reunir e me choco contra o corpo. Subo à tona, arfando, tentando evitar engolir a água cheia de sangue que se espalha do ferimento aberto em seu pescoço. Ela está flutuando de costas, sustentada por seu cinto e pela morte, mirando o sol inclemente. Preciso arrancar o fio dos seus dedos, porque ela o apertava com muita força ao morrer. Não há nada que possa fazer a não ser baixar suas pálpebras, sussurrar um adeus e nadar para longe. No momento em que volto para a areia e deixo a água com o carretel em mãos, seu corpo já não está mais lá. Mas ainda consigo sentir o gosto de seu sangue misturado à água salgada. Caminho de volta à cornucópia. Finnick trouxe Beatty de volta com vida, ainda que um pouco encharcado e tossindo água. Ele teve o bom senso de manter os óculos no rosto, de modo que pelo menos está conseguindo enxergar. Coloco o carretel no colo dele. Chega a brilhar de tão limpo, nenhum sinal de sangue. Ele desenrola um pouco do fio e o passa nos dedos. Pela primeira vez eu vejo a coisa, e não é parecido com nenhum fio que tenha visto até hoje. Tem uma cor levemente dourada e é tão fino quanto um fio de cabelo. Imagino o seu comprimento total. Deve haver quilômetros e quilômetros do material preenchendo aquele cilindro grande. Mas não pergunto porque sei que ele está pensando em Iris. Olho para os rostos sérios dos outros. Agora tanto Finnick quanto Joanna e Beatty perderam os seus parceiros de distrito. Vou até Pita e o abraço, e por um tempo ficamos todos em silêncio. Vamos dar o fora desta ilha fedorenta, diz Joanna por fim. Agora só existe a questão de nossas armas que mantivemos em grande quantidade. Felizmente as trepadeiras aqui são fortes e a cavilha e o tubo com o medicamento enrolados no paraquedas ainda estão presos no meu cinto. Finnick tira a camiseta e a amarra em volta do ferimento que a faca de Enobaria fez em sua coxa. Não é profundo. Beatty acha que agora consegue andar, se formos devagar, de modo que eu o ajudo a se levantar. Decidimos nos encaminhar para a praia, na posição das 12 horas. Isso deve nos fornecer horas de calma e nos manter limpos de quaisquer resíduos envenenados. E então, Pita, Joanna e Finnick dirigem-se cada um para uma direção diferente. 12 horas, certo?
diz Pita. A cauda da cornucópia aponta para as 12 horas. Isso foi antes de eles girarem a gente, diz Finnick. Estava me orientando pelo sol. O sol só indica que você está em 4 horas, Finnick, respondo. Acho que Katniss está dizendo que saber a hora não significa que você saiba necessariamente onde a posição das 4 horas está localizada no relógio. Você talvez tenha uma ideia geral da direção, a menos que esteja imaginando que eles também possam ter mudado o anel externo da selva, diz B.T. Não. Katniss está dizendo algo muito mais básico do que isso. B.T. articulou uma teoria que vai muito além do comentário que fiz sobre o sol, mas eu simplesmente balanço a cabeça como se estivesse esse tempo todo na mesma página que ele. Sim, então qualquer uma dessas trilhas poderia conduzir para 12 horas, digo. Contornamos a cornucópia, vasculhando a selva. Ela possui uma inexplicável uniformidade. Lembro da árvore alta que levou o primeiro raio às 12 horas, mas cada setor possui uma árvore similar àquela. Joanna acha que devemos seguir as pegadas de Enobaria e Brutus, mas elas foram pelos ares ou apagadas pela água. Não há como dizer qual é a localização das coisas. Jamais deveria ter mencionado o relógio, digo com amargura. Agora eles também tiraram da gente essa vantagem. Apenas temporariamente, diz B.T. Às 10 vamos ver a onda novamente e estaremos de volta à trilha. Exato, eles não podem redesenhar a arena inteira, diz Pita. Pouco importa, diz Joanna, impaciente. Você tinha que contar pra gente ou então a gente nunca teria movido o nosso acampamento para começo de conversa, sua desmiolada. Ironicamente, a resposta lógica, porém ofensiva dela, é a única que me reconforta. Sim, eu tinha que contar para que eles pudessem se mover. Vamos embora, preciso de água. Alguém aqui tem uma boa intuição? Escolhemos uma trilha ao acaso, sem fazer a menor ideia da hora para a qual estamos nos dirigindo. Quando alcançamos a selva, espiamos seu interior na tentativa de decifrar o que poderia haver lá dentro. Bom, deve estar na hora dos macacos. E não estou vendo nenhum por aqui, diz Pita. Vou tentar tirar água de alguma árvore. Não, é a minha vez, diz Finnick. Pelo menos posso dar cobertura, diz Pita. Katniss pode fazer isso, diz Joanna. Você precisa desenhar um novo mapa para nós. O outro foi levado pelas águas. Ela arranca uma enorme folha de uma árvore e entrega a ele. Por um instante desconfio de que eles estejam tentando nos dividir para nos matar. Mas isso não faz sentido. Terei vantagem sobre Finnick se ele estiver cuidando da árvore e Pita é bem maior do que Joanna. Então sigo Finnick por mais ou menos 15 metros no interior da selva até ele encontrar uma árvore boa e começar a golpeá-la para fazer um buraco com sua faca. Enquanto estou lá parada, armas de prontidão, não consigo abandonar a sensação desconfortável de que algo está acontecendo e de que isso só pode ter relação com Pita. Refaço nossos passos, começando do momento em que o gongo soou, atrás da origem do meu desconforto. Finnick retirando Pita de seu disco metálico, Finnick ressuscitando Pita depois que o campo de força fez com que seu coração parasse, Max correndo em direção à névoa para que Finnick pudesse carregar Pita, a Morfinácea se jogando na frente dele para bloquear o ataque do macaco. A luta com os carreiristas foi rápida demais, mas não é que Finnick impediu que a lança de Brutus atingisse Pita mesmo que isso tenha significado levar a facada de Enobaria na coxa? E inclusive agora, Joanna mandou-o desenhar o mapa numa folha em vez de deixá-lo se arriscar na selva. Não há dúvidas em relação a isso. Por motivos que me são inteiramente insondáveis, alguns dos outros vitoriosos estão tentando mantê-lo vivo, mesmo que isso signifique sacrificar a si mesmos. Fico embasbacada. Por um lado, porque esse é o meu trabalho. Por outro, porque não faz sentido. Somente um de nós pode sair daqui com vida. Então, por que será que eles escolheram proteger Pita? O que Haymitch poderia ter dito a eles? O que será que deu em troca para fazer com que eles colocassem a vida de Pita acima de suas próprias vidas? Conheço meus próprios motivos para manter Pita vivo. Ele é meu amigo, e essa é a minha maneira de desafiar a capital, de subverter os terríveis jogos que eles organizam. Mas se não tivesse laços verdadeiros com ele, o que poderia me convencer a salvá-lo? A escolhê-lo em detrimento de mim mesma? Certamente ele é corajoso, mas nós todos temos sido suficientemente corajosos para sobreviver aos jogos. Há essa questão da bondade que é difícil ignorar, mas ainda assim,
E quando penso no assunto, o que será que Pita consegue fazer tão melhor do que o resto de nós? Ele consegue usar as palavras. Ele ofuscou todos os outros tributos em ambas as entrevistas. E talvez seja por causa dessa bondade subjacente que ele consiga colocar uma multidão, não, um país inteiro a seu lado, proferindo uma simples frase. Lembro de haver pensado que essa era a dádiva que o líder de nossa revolução deveria possuir. Será que Haymitch convenceu os outros disso? De que a lábia de Pita teria muito mais poder contra a capital do que qualquer força física que o resto de nós poderia sustentar? Não sei. Isso ainda parece um chute muito grande para alguns dos tributos. Afinal, é de Joanna Mason que estamos falando aqui. Mas que outra explicação poderia haver para o esforço em conjunto que eles realizaram no sentido de mantê-lo vivo? Katniss, está com aquela cavilha aí? Pergunta Finnick, trazendo-me de volta à realidade. Corto a trepadeira que amarra a cavilha em meu cinto e estendo o tubo de metal para ele. É nesse momento que ouço o berro. Tão cheio de medo e dor que congela o meu sangue, e tão familiar, deixo cair a cavilha, esqueço onde estou ou do que está na minha frente. Só sei que tenho de alcançá-la, de protegê-la. Corro feito uma louca na direção da voz, sem a menor preocupação com o perigo, arrebentando trepadeiras e galhos, atropelando qualquer coisa que me impeça de alcançá-la, de alcançar minha irmãzinha. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.